Boa noite. Bem-vindos. Mais um direto de apresentação dos produtores que estarão presentes no Enófilo Wine Fest 2021 Porto, evento que decorre no próximo dia 20 de novembro, das 15 às 20, no Hotel Crown Plaza, Avenida da Boa Vista, no Porto. Hoje estaremos à conversa com o Romeu Oliveira para nos falar dos vinhos Vila Oeiras. E já temos aqui o pedido. Alguns segundos. Muito Boa bem. noite. Olá, Luís. Bem-vindo. A ver e ouvir bem? Sim, já acho que sim, tudo em condições de começarmos. Perfeito. Muito bem-vindo. Antes de mais, muito obrigado por estares aqui e partilhares connosco este momento, esta conversa, para nos falares um pouco dos vinhos Vila Oeiras e dos vinhos de Carcavelos. Uma coisa está ligada à outra. Um dos produtores que tem presença regular e assídua, aliás, um totalista do Enófilo Wine Fest. É? E muito obrigado Ainda bem. pela vossa confiança. É um vinho pelo qual eu tenho um enorme carinho e tenho muito gosto em vos ter sempre presentes, mostrarmos um pouco ao mundo o que é vinho de Carcavelos. Fazendo o roteiro que temos feito aqui com os outros produtores. Portanto, a ideia hoje era falarmos um pouco da história, perceber como é que começa aqui o projeto do Vila Oeiras, para depois falarmos um pouco do terroir, onde é que vocês estão, castas, um pouco do sol e do clima, para com isso percebermos o portfólio, os vinhos que são produzidos. Terminarmos com a antevisão do que é que vamos poder provar no dia 20 de novembro no Porto. Romeu, como é que tudo isto começou? Conta-nos um Olha, pouco. Luís, obrigado pelo convite mais uma vez. E realmente não tinha essa ideia, mas temos participado em todos os enófilos porque, na verdade, eu acho que é o estilo de evento que se enquadra com o nosso projeto, um evento onde há possibilidade de partilhar, de conversar, de explicar, onde há interesse das pessoas que o frequentam, não é? Das pessoas que passam pelo enófilo e, acima de tudo, por isso acho que é dos eventos que melhor permitem falar sobre este projeto. Agora, nesta versão online, vamos a isso, claro que sim. Olha, tudo isto começa há uns anos atrás e a história basicamente é aquela história que nós contamos durante a visita guiada. A estação agronómica tinha 5 hectares, isto em 1981. Tinha, e eram recentes, a vinha foi acabada de plantar e assim foi durante alguns anos, mantiveram aquela vinha com as vicissitudes da altura, com as condições que tinham, até que em 1997, numa das visitas do atual presidente, o Dr. Isaltino Moraes, surge em conversa a possibilidade da Câmara Municipal aderir àquele projeto, no fundo, enquanto sponsor, numa primeira fase, para, no fundo, tentar manter este património vitivinícola local. A região de Carcavelos, aqui para dar uma breve explicação, é uma região demarcada que ocupa espaço, ocupa uma parte do território de Oeiras e uma parte do território de Cascais. 2/3, diria, da região demarcada estão no concelho de Cascais e 1/3 no concelho de Oeiras. Precisamente ali até à ribeira de Passo de Arcos, mais ou menos. Portanto, a estação agronómica, em tempos, acreditamos que sim, através do Marquês de Pombal, chegou a ter vinhas de Carcavelos, onde se produzia vinho, o próprio Marquês tinha o seu vinho, e fazia todo o sentido que a Câmara de Oeiras pudesse, na altura, juntar-se a um projeto para a produção de vinho de uma região que estava praticamente extinta, tal como para Cascais. Para nós também é um património muito importante, um património vivo, neste caso, precisa ser mantido ao longo de todo o ano, e assim foi. Numa primeira fase, como eu disse, como sponsor, mas alguns anos mais à frente envolve-se realmente com a recuperação da adega do Casal da Manteiga, ou melhor, a transformação daquele edifício numa adega, área de produção e área de envelhecimento. E isto tem sido gradualmente, depois nos anos seguintes também o aumento da vinha. O último aumento é de março deste ano, portanto, finalmente chegamos
ao número de hectares previsto para este projeto, que foi sempre de 20. Veremos, há ainda algum espaço que permite continuar a aumentar vinha. Agora é preciso escoar, envelhecer e ter espaço para envelhecimento e depois escoar vinho. Portanto, estamos num momento em que atingimos realmente o máximo de plantação. Carcavelos acaba por ser uma região muito pequena, tal como eu tinha dito, vai desde Passo de Arcos até à Ribeira de Caparido. Não sei se conheces ali a zona da Ribeira de Caparido, uma zona também muito antiga, muito histórica, com edifícios que datam certamente do século XVIII, século XIX. Parece que nem estamos propriamente ali junto à Marginal, não é? Parece que estamos no interior do país. É muito gira essa zona mais interior da região, é onde também se concentram alguns produtores. Este projeto acaba por ter esta valência, um bocadinho acaba por ser um projeto especial, porque é um projeto público, não é? Formado através de uma parceria entre duas entidades públicas e hoje em dia somente público, não é? Através da Câmara Municipal. E é nessa perspectiva que nós tentamos, por um lado, manter este património e tentar fazer sempre, ano após ano, os melhores vinhos possíveis, porque só assim é que faz sentido um município trabalhar. Hoje em dia não somos os únicos, em termos de município, a fazer vinho. Esta moda pegou e atualmente são 4 municípios em Portugal a fazer vinho, com motivos diferentes, com estratégias diferentes, mas já são 4. Pronto, há aqui esta dinâmica local, no fundo, para aproveitar os vinhos portugueses, no fundo, as caixas portuguesas, esta diversidade que acho que é tão interessante, e tem sido assim este projeto nos últimos anos. É verdade. Eu gostaria de acrescentar, não sei se irias referir isso, mas acho que fica sempre bem dizer que Carcavelos é uma denominação de generoso, exclusivamente para generoso, para fortificado, para licoroso. Portanto, o que o torna um vinho generoso. Só temos 4 em Portugal com esse estatuto: o vinho do Porto, o Madeira, o Moscatel de Setúbal e o Carcavelos. E o Carcavelos, de facto, estava, se é que podemos dizer assim, à beira da extinção. Já havia muito pouca produção, ainda havia algum stock na altura em que vocês começaram, portanto, final dos anos 90, e que se este projeto não aparece, muito provavelmente hoje não estaríamos aqui a falar de Carcavelos. É verdade. Criaram, Sim, recuperaram esse... Uma das valências deste projeto também, e não o disse, antes de entrar propriamente nas características do vinho e do terroir, é também permitir que outros produtores criem os seus próprios projetos e avancem para produzir carcavelos. E realmente, finalmente, nos últimos 2 anos, e este processo começou em 97, no fundo aqui com uma participação forte do município de Oeiras, finalmente há 2 anos para cá, em 2019, surgem as primeiras movimentações para outros produtores, neste caso privados, mas também públicos, começarem a produzir carcavelos. Realmente, se há uns anos atrás correríamos o risco da extinção, não é? Por vicissitudes que poderiam ocorrer, o município de Oeiras deixar de produzir carcavelos e praticamente a região desaparecia. Hoje em dia a situação está bastante melhor. O nosso posicionamento é precisamente esse, é ajudar todos, através do nosso know-how adquirido nos últimos anos, através das nossas instalações, permitir que todos aqueles que tenham interesse em produzir carcavelos, ou que pelo menos queiram ter essa experiência, assim o façam e, por que não, continuar. Uma região não se faz de 2 produtores, por exemplo, faz-se de vários produtores, é esta partilha, esta troca de ideias, de conhecimento que levam a que as regiões ganhem dinâmicas próprias e evoluam. Portanto, esse é um objetivo também muito importante deste projeto. Muito bem. Então, e já falaste, e várias vezes, portanto, estamos a falar de uma região que apanha o concelho de Oeiras e o concelho de Cascais. Fala-nos um pouco mais do terroir. Castas, solos, clima. Okay. O que é que aqui temos? Muito bem, pronto. Se imaginarmos a zona da região de Lisboa, se tivermos este mapa mental e percebermos ali a grande região de Lisboa, a certa altura há um pequeno retângulo, podemos assim dividir, se cortarmos ali a zona de Sintra e olharmos apenas para a parte mais a sul, há um pequeno retângulo, a beira-mar plantado, no fundo, que são o município de Cascais e o município de Oeiras, que começa em Algés, mas a região não começa em Algés, por uma razão muito interessante. Há uma alteração de solos a partir de Passo de Arcos.
enquanto que de Passo de Arcos para Lisboa estamos a falar de basálticos, essencialmente, de Passo de Arcos até Cascais, não sei se continua para lá, mas acho que não, da Ribeira de Caparibe, por isso também a definição dos limites ocidentais da região na Ribeira de Caparibe ou no Val da Ribeira. Falamos de outro tipo de terrenos, falamos de argilo-calcários, essencialmente, depois falamos de uma região com pequenos declives, uma pequena elevação, por exemplo, as vinhas estão a 40 metros do nível do mar, portanto não é muito, mas também não é praticamente ao nível do mar, e a 2 quilómetros em linha reta do mar também. Depois há uma exposição das vinhas a sul, sempre, norte-sul. Essa exposição, por um lado, leva a que haja uma influência marítima, não é? Através destas neblinas e todas as correntes que vêm de sul. No entanto, há quase todos os dias, quase diariamente, uma situação que inicia no início da tarde, que é precisamente ventos que vêm de norte. E isso é fundamental para que toda esta umidade que se instalou nestas últimas horas de madrugada e durante a manhã volte para o mar e limpe as vinhas, porque, como sabemos, umidade e temperatura alta, portanto, é o terreno fértil para as pragas. E eu acho que isto são características que desde sempre, e por isso Carcavelos também é uma das primeiras 5 regiões demarcadas, além do Porto, que foi muito antes, mas em 1908, quando há esta movimentação de criação de regiões demarcadas, Carcavelos é uma delas, porque já se percebia há muitos anos e entendia-se na altura que era uma região com características únicas e por isso foi demarcada logo em 1908. Em termos de outras características relacionadas com o terroir, temos as castas depois. Eu diria que Carcavelos ganha notoriedade e atualmente, eventualmente, conseguimos comprová-lo através da apreciação, dos concursos, etc. Acho que é uma região muito forte ou muito importante para castas brancas. As castas tintas são muito particulares, que em anos bons realmente são formidáveis, mas depois em anos atípicos, por exemplo, de grande umidade e outras condições que não proporcionam as melhores condições para as castas tintas, há sempre alguma dificuldade em consegui-las ter nas melhores condições, mas são as castas brancas, acho eu, que, do meu ponto de vista, e dos vinhos que eu vou provando, que realmente fazem de Carcavelos uma grande região para vinhos fortificados, com características únicas. Falamos de castas brancas, Arinto, Galego Dourado e Ratinho. Estas 3 temos que utilizar sempre com um mínimo de 75%. Depois podemos utilizar ainda mais 2, o Rabo de Ovelha e a Seara Nova, com um máximo de 25%. Praticamente não utilizamos estas castas, temos-las em algumas linhas da vinha apenas para garantir que existem e porque fazem parte do encepamento local, mas é essencialmente o Galego Dourado, o Arinto e o Ratinho que fazem que utilizamos para produzir os vinhos Carcavelos. No caso das tintas, essencialmente o Castelão. É uma casta muito interessante para um vinho fortificado. Acho que quem começou a utilizar estas castas realmente foi uma ideia maravilhosa, porque o Castelão adquire aqui umas nuances que acho que não conseguimos encontrar em mais lado nenhum. Eventualmente, quem está nas nossas vinhas e olha para o mar vê imediatamente a costa sul e pensa em Palmela e na zona de Setúbal e os castelões daquela zona que são, digo eu, completamente diferentes do Castelão que nós temos aqui. E depois também podemos utilizar trincadeira para as castas tintas. Bom. Até deu origem a um fortificado feito com tinto, quando normalmente fazem com branco, mas já falaremos do portfólio, ou se calhar até pode ser o momento, com este sol, com este clima, com estas castas, de que vinhos é que estamos a falar quando falamos de Vila Oeiras? Olha, essencialmente falamos de vinhos, neste caso fortificados, sempre, para serem Carcavelos têm que ser sempre fortificados, e não o disse há bocado, e podemos voltar a esse momento. O Carcavelos, e neste projeto fizemos-lo durante alguns anos, houve aqui uma necessidade de perceber que vinhos eram estes, como é que eles chegavam àquele momento em que íamos provando vinhos diferentes.
que tinham sido feitos há muitos anos atrás, e fomos fazendo testes, fomos estudando, fomos fazendo experiências sobre isto, também sobre a utilização das castas, mas também sobre o momento de fortificação dos vinhos, que é sempre algo... há várias hipóteses, há várias possibilidades. Podemos abafar um vinho logo no início, podemos deixar o vinho fermentar e adicionar aguardente, produzindo um vinho muito mais seco, podemos adicionar aguardente a meio. A diversidade é imensa, não é? As possibilidades são muito grandes. Sim, depende dos estilos. Por acaso, Carcavelos nunca teve esses estilos até bem pouco tempo. Finalmente, agora com uma portaria recente do IVV, foram criadas as classificações de Carcavelos pelo grau de doçura. Portanto, passamos a ter vinhos de Carcavelos secos, meios doces e doces, o que é extraordinário e amplia aqui o leque de possibilidades para produzir Carcavelos. Não é apenas um estilo, não vai muito mais além de um estilo de produtor, o que acontecia, e precisamente isto na década de 20, 30, 40, os produtores, tendo em conta a falta de classificação para a produção de vinhos carcavelos, criavam o seu próprio estilo, uns mais secos, outros mais doces, outros praticamente monocasta galego dourado, outras com um conjunto de castas muito diversas. Isto para dizer ainda sobre há um requisito mínimo para fazer carcavelos, ou há 3 requisitos. Naturalmente, quando falamos de uma denominação de origem, falamos aqui de fatores que a denominação de origem é criada para proteger determinadas condicionantes ou garantir determinadas condições. E algumas condições é, por exemplo, nós não podemos ter a vinha irrigada, portanto não pode haver utilização de água, excepto em situações muito excepcionais, com um pedido também ao IVV, por exemplo. A quantidade de uva por mosto também há um limite, no nosso caso são 55 hectolitros portanto, há aqui vários requisitos para ter uma denominação de origem, porque acima de tudo a denominação de origem tem aqui uma vertente cultural interessante que é importante manter também. E daí aqui as características do Carcavelos. No caso dos nossos vinhos, nós tentamos sempre adicionar aguardente mais ou menos a meio da fermentação. Isto tem muito a ver, cada ano é um ano. A escolha do enólogo tem muito a ver também com as condições da uva, o ano que foi. Portanto, há decisões que são tomadas muitas vezes no momento, de um dia para o outro. Portanto, é um pouco assim. No nosso caso, nós, após vários testes, após alguns anos de estudo e de experiência, concordamos com todos os outros que produzem fortificados em Portugal. Realmente, a maioria faz a adição da aguardente ou do álcool vínico mais ou menos a meio da fermentação. Portanto, ao que parece, é a melhor solução. Além disso, depois temos aqui o que nós fazemos habitualmente é o envelhecimento e fazemos a diferenciação dos vinhos através do envelhecimento, ou seja, vinhos com, neste caso, no nosso portfólio temos um vinho fazemos uma lotagem também, produzimos lotes com uma média de idades e neste caso temos um vinho com 7 anos, um vinho com 15 anos. E depois temos edições especiais, esse vinho que tu te referias, o Colheita 2009 Tinto. Os colheitas acabam por ser momentos muito interessantes. É claro que nós temos uma ideia do que é um Carcavelos, não é? O que é que nós gostaríamos de ter enquanto exemplo de Carcavelos. Há uma dificuldade, que é uma coisa é se a vindima correu bem e se o ano foi bom. Outra coisa é verificar se os vinhos 10 anos, 20 anos, 30 anos depois confirmam esse bom ano aparente de vindima e do estado da uva e etc. O vinho acaba por estar aqui em um longo período a estagiar e isso faz alguma diferença. Não é? Isso pode alterar as condições. O vinho pode estar a seguir um caminho nos primeiros anos e, passado alguns anos, alterar e seguir outro rumo. Nós produzimos os colheitas, para te dizer, essencialmente no momento em que entendemos que aquele vinho, aquele cask sample, não é? É um belo exemplar de um vinho Carcavelos, do nosso ponto de vista. Quando assim o entendemos, fazemos um pequeno engarrafamento tem sido entre 1000 ou 2000 garrafas. Os últimos colheitas têm sido com esse número de garrafas e fazemos então um colheito, uma edição especial. É o equiparável a um vintage, Porto, algo assim do Exatamente. É um vinho de uma só colheita, ao contrário
da norma, digamos assim, portanto, dos vinhos de lote de vários anos, como falavas, o média de 7 anos e média de 15 anos, portanto, que é o Vila Oeiras e o Vila Oeiras Superior. Antigamente tínhamos o rótulo branco e o rótulo preto, agora com estas novas garrafas a distinção é pelo classificativo superior. Não deixa de ser interessante, eu estava a falar do tinto, porque os vossos vinhos tinham sido sempre, pelo menos aqueles que apareceram ao público, sempre lotes de vinhos brancos. Portanto, sempre Exatamente. brancas, não é? Os próprios colheitas, os 2 primeiros colheitas que saíram, 2004 e 2005, também foram sempre com base em vinhos brancos. E no ano passado fizeram a surpresa de lançar um colheita tinto. E era a base, suponho que seja Castelão, não sei se é totalmente Castelão. Mas... Não é totalmente, eu diria que é entre 90% a 95% Castelão, não tenho bem a certeza sobre a percentagem exata, e depois o restante é trincadeira. Mas é realmente isso, foi a certa altura entendendo... É 2006, não é? Não percebi. O tinto, qual era o ano da colheita? 2009. 2009. 2009. Ele, quando surge, é engarrafado já com 10 anos em garrafa. Em madeira, desculpe. Portanto, podemos dizer que é um vinho com 10 anos de estágio em madeira. Falando das madeiras, por exemplo, eu acho que é um outro aspecto muito interessante para os... Sim, já que estás a mencionar, podemos explorar isso. Falar um bocadinho aqui também do processo de envelhecimento. Sim, exatamente. E estava eu a dizer que depois acabei por não terminar. Há 3 condições para ter um carcavelos. As vinhas estarem dentro da região demarcada, nos limites da região demarcada, as castas serem as autorizadas, aquelas que eu já mencionei, e por fim o tempo de envelhecimento em madeira e em garrafa. E a lei diz que para se conseguir um carcavelos há um mínimo de 2 anos de estágio em madeira, independentemente da bandeira que for, e 6 meses em garrafa. Posso adiantar, acho que ele não me levará a mal, que em breve haverá um novo produtor, se ele assim o entender, porque está praticamente a cumprir o estágio em madeira. Portanto, a tal barrica de 500 litros continua lá guardada na adega do Casal da Manteiga, pertence ao projeto Vila Oeiras. Portanto, no final desse prazo, há de cumprir depois os 6 meses em garrafa e, por fim, há de haver um novo carcavelos. No nosso caso, e porque fomos tendo espaço nos últimos anos, fomos aumentando também a área de envelhecimento, nós tentamos não utilizar nenhum vinho com menos de 5 anos de estágio em madeira. O lote, dentro da produção do lote, o vinho mais novo que utilizamos tem que ser pelo menos um vinho de há 5 anos atrás, com estágio de 5 anos de madeira. Pode não ser de há 5 anos atrás, tem que ter um estágio de 5 anos em madeira. Uma outra característica, por exemplo, que no nosso caso, e é um desafio para nós, é o facto de, por exemplo, na produção do lote, nós temos que informar o vinho mais recente e é sobre essa classificação que ele recebe a idade média, no fundo. Por exemplo, o vinho mais novo que nós temos utilizado para os 7 anos tem sido, os últimos 2 lotes, tem sido um vinho com uma média de 7 anos de envelhecimento. Ok. Portanto, isto houve aqui uma pequena alteração em final de 2019, início de 2020, não estou bem recordado, e estamos assim obrigados, que no fundo acaba por ser aqui um desafio. Então, aumentaram ainda mais o tempo médio. Sim, temos aumentado, não aumentamos. Podemos pensar dessa forma, mas por lei estamos obrigados a classificação do tempo médio tem a ver com o vinho mais recente utilizado. Ok. É um belo desafio, não é? Porque era muito fácil criar uma média de utilizar um vinho com 4, 5, 6, 8 anos, 10 anos, criávamos ali uma média, tendo em conta a percentagem de vinho utilizado e tínhamos uma média, mas não, há este desafio, diria que mais ou menos recente, e assim temos que o fazer, portanto não temos que o cumprir. A lei é muito exigente do ponto de vista, já falando de um fortificado e enquadrando e comparando com outros fortificados, ter um tempo mínimo de 2 anos até não é de todo o mais exigente. A questão é qual é a qualidade do produto que obtemos. E a prova disso é que o vosso entrada de gama, digamos assim, leva 7 anos, ou seja, 3 vezes e meia mais do que é o mínimo exigido. O que, quer dizer, mostra aqui também os padrões de qualidade que vocês têm, de exigência que vocês têm, de querer apresentar produtos com uma qualidade elevada, e isso tem vindo a ser reconhecido pelo público e
concursos que têm participado, quer dizer, os vinhos são bastante medalhados e, portanto, acho que é consensual essa questão. Mas estavas a falar também do estágio nas madeiras, nas barricas? Exatamente. Nós tivemos uma dificuldade no início deste projeto, ou existia esta dificuldade que entretanto foi suprimida, que tinha a ver com o facto de, naturalmente, quando se iniciamos um projeto de um vinho tão típico como o Carcavelos, não é? Em que está tão marcado pela madeira, ou melhor, eventualmente ao utilizar vinhos, ou melhor, utilizar barricas marcadas por outros vinhos, poderíamos estar aqui a adulterar um pouco os carcavelos. E essa dificuldade foi no sentido de, quando procuramos no mercado barricas que fossem avinhadas com carcavelos, não existiam. Pois. Portanto, a solução rapidamente foi começar tudo de início, portanto, comprar barricas novas, e aqui tínhamos também algumas escolhas a fazer. Poderíamos desde logo, começar com tonéis bastante grandes, 6.000, 7.000 litros, por aí fora, e ter que esperar, porque como sabemos o contacto do vinho, quanto maior o tonel, menor é o contacto da quantidade de vinho com a própria madeira, ou então tentar aqui numa perspectiva um bocadinho diferente, acelerar o processo. E por acaso escolhemos essa opção, até porque nos permitia desde logo ter barricas avinhadas com carcavelos para posteriores reutilizações. Havia aqui uma série de vantagens na utilização das barricas, neste caso de 225 litros, que é a grande maioria das madeiras que nós temos. Mas não foi só, acho que não foi só apenas a aquisição de barricas pela dimensão, foi perceber os estilos de madeira que poderiam interessar melhor, ou que poderiam dotar os carcavelos daquilo que nós pretendíamos, que era grande complexidade, grande complexidade aromática também, e nessa perspectiva adquirimos algumas madeiras de carvalho francês, a maioria, 80%, da Allier e Limousin, e também algum carvalho nacional. Nos últimos anos temos apostado também no castanho, madeira de castanho. É muito tradicional em Portugal, até há algumas décadas atrás, entretanto com a entrada, diria eu, até na comunidade europeia, a facilidade que passou a ser comprar barricas vindas de França, o maior produtor de madeira mundial, o mercado, e depois também mais tarde, não muito, mas um pouco mais tarde, as barricas do carvalho americano e por aí fora. Portanto, o mercado hoje em dia é muito polarizado, no fundo, mas tentamos utilizar, temos algumas dezenas de barricas de castanho. Castanho que sempre foi uma árvore, ou melhor, uma madeira muito tradicional na utilização para envelhecimento de vinhos. 225 litros, 500 litros, temos 3 tonéis com 6 e 7 mil litros também, 2 deles de madeira de castanho, um deles um projeto também muito interessante de recuperação de uma madeira, ou de antigos tonéis que supostamente seriam originários da Quinta do Marquês de Pombal ainda, portanto madeira exótica. Ainda esse vinho ainda não foi provado. Mas já foram, no fundo. Já estão em utilização? Diz. Já foram recuperados e já estão em utilização? Já estão em utilização, sim, já estão em utilização há 2 anos. Boa. 2, talvez até um pouco mais, portanto aguardamos que a qualquer momento, isto tem a ver com um projeto muito particular, portanto não vou avançar agora, tem a ver com um projeto de um luthier, um senhor que produz guitarras, e dessa perspectiva juntamos a esse projeto porque ele utilizou madeiras de antigos tonéis para produzir as suas próprias guitarras e associamos a este projeto recuperando um tonel com essas antigas madeiras que supostamente são do tempo do Marquês de Pombal e dessa forma estamos a envelhecer vinho em madeira exótica. Aquela madeira é proveniente do Brasil, portanto vinhático, mogno. Vamos ver que vinho é que vai sair depois desse estágio nesse tipo de madeiras. A madeira por si só acaba por ser um fator muito importante. Mais do que propriamente os tipos de madeiras, por exemplo, posso-vos dizer que uma das tanorias com quem nós trabalhamos, ela própria que fica a 2 km ou 1 km, acho que até é mais próximo do que nós do mar, em Espinho, portanto com aqueles ventos atlânticos, salinos, aquela costa brava no fundo, não é? E essa madeira passa ela própria um estágio ao ar livre, portanto, e tudo o que recebe ao longo desses meses, ou desse ano ou 2, não sei bem o tempo de estágio, vai mais tarde ou mais cedo transmitir novamente ao vinho. Portanto, a própria madeira acaba por ter aqui um papel essencial
na produção de um vinho fortificado, particularmente aqui do Carcavelos. Sem dúvida, porque é lá que ele passa a maior parte da vida antes de ir para a garrafa e são sempre alguns anos. Portanto, é inevitável que o vinho reflita o perfil das madeiras, não é? E daí ser de extrema importância as madeiras e a qualidade das madeiras. Eu gostava de falar também um bocadinho, porque acho que é muito curioso, da aguardentação. Muito bem, faltava esse aspecto, não é? É verdade. Isto há tanta coisa para dizer, às vezes, que em 45 minutos vem tudo assim de repente. Lá está um outro fator também. E quando nós. Em Carcavelos, o que nós sabemos é que chegou a existir alguns alambiques, a produção de aguardente própria. Não sabemos bem nas quantidades suficientes ou não. A nossa quinta, no fundo, um dos espaços, um dos edifícios anexos ao Palácio do Marquês de Pombal é precisamente um alambique, que nós temos quase a certeza que seria utilizado também para produzir aguardentes, que seriam depois utilizadas na aguardentação dos vinhos de Carcavelos. Tínhamos várias hipóteses, poderíamos simplesmente utilizar uma aguardente inócua, como é muito utilizado na região do vinho do Porto, portanto, porque acredita-se que é as uvas e o vinho que vai dar todos os aromas, e a aguardente está lá apenas para garantir outras nuances que não aquelas que, por exemplo, a aguardente da Lourinhã nos permite e nos fornece. No caso da aguardente da Lourinhã, o aspecto aromático é espantoso. Não sei se já tivesse esta oportunidade de fazer uma prova de aguardentes, e é uma coisa fantástica, e já o provamos algumas vezes, um Carcavelos feito com aguardente inócua, não é? Sem qualquer aroma, ou o mínimo possível, e depois uma aguardente da Lourinhã. É uma coisa fantástica, e muito dos aromas do Carcavelos também vem da utilização da aguardente. Esse teste, por acaso, não cheguei a fazer, mas sim, fiz a prova da aguardente e acho curioso um vinho da região de Lisboa, que é o Carcavelos, usar como aguardente um outro produto da região de Lisboa, neste caso as aguardentes DOC Lourinhã. Portanto, acaba por haver aqui uma integração, não é, de produtos de uma mesma região, não da mesma denominação, mas de uma mesma região. É uma região a valorizar a outra, uma a puxar pela outra, e isso acho que é sempre de louvar. E os resultados estão à vista, quer dizer, acho que são bons e, portanto, não há razão para não continuar, a menos que não haja produto suficiente para vos acompanhar. Porque, felizmente, Carcavelos tem crescido, aos poucos, ao seu ritmo, não é? Porque a base também era muito pequena, mas tem crescido. E a região da Lourinhã não sei se está a crescer e a conseguir acompanhar. Pois, eu também tenho essa ideia, essa leve ideia de que a região da Lourinhã, o que nós sabemos, e isso é um dado adquirido, nós nunca conseguimos utilizar somente a aguardente da Lourinhã. Okay. Temos sempre de comprar alguma aguardente, essencialmente no Douro, onde se produzem também belíssimas aguardentes, não é isso que está em causa. Mas sim, eu acho que aí passa também mais à frente nesta fase do projeto, passa-nos também pela ideia, está previsto a produção de aguardente própria, mas como imaginas, a aguardente vínica, 10, 12 litros para a produção de 1 litro de aguardente, neste caso 10, 12 litros de vinho, no fundo, que também ele próprio tem que ser de boa qualidade, não diria de excelente qualidade, mas tem ele próprio que ser de boa qualidade, e tendo em conta a dimensão reduzida da região e do próprio projeto, não é fácil iniciar a utilização de vinho tranquilo, não é? Para a produção de aguardente. Havemos de o fazer, é uma das coisas que está prevista, uma das etapas que está prevista no projeto. Não sei, será no próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3. Estava eu a dizer que recentemente fizemos plantação de mais 6 hectares, possivelmente assim que esses 6 hectares, dentro de 2 anos, 3 anos, possam iniciar a sua produção, provavelmente pode ser o momento para começarmos a fazer uma aguardente, exatamente, com vinhos próprios. Pode ser esse o momento. Já agora dizer-te que estes 6 hectares, que são insignificantes no panorama nacional e de algumas regiões, é o maior aumento de vinho dos últimos 40 anos em Carcavelos.
Portanto, vê bem, é isso precisamente que tu dizias, a base era muito baixa, muito pequena, portanto, qualquer 6 hectares é uma grande plantação de vinho. Não é? Sim, é um acréscimo bom, importante, relevante e que espero que venha a dar bons frutos, literalmente. Essa questão da aguardentação era uma das perguntas que eu tinha a fazer, mas já está respondida. Tenho aqui mais duas, mas queria dar oportunidade a outras pessoas também de colocarem alguma questão, poderem deixar aqui por escrito. Enquanto isso, aproveitava então para te colocar uma última questão relativamente aos vinhos que vamos poder provar no dia 20. O que é que vamos ter em prova? Muito bem, nós vamos ter, tenho aqui duas novidades para te dizer. A primeira, e acho que vais percebê-la, tem a ver com a nova garrafa, que foi lançada precisamente há um ano, ainda não fez bem um ano, foi no dia 20 de novembro, portanto, de 2020, o novo design, acho que... Então faz agora precisamente um ano no Enófilo do Porto, que é dia 20 de novembro. Pronto, exatamente. Exatamente, faz precisamente um ano. E acabamos por ter nesta fase e lançamos garrafas de 75 e 37,5, tanto para os vinhos do lote de 7 anos como para o vinho do lote de 15 anos, o superior. Temos este novo design, portanto, este novo conceito da garrafa. Os vinhos, essencialmente também os 7 anos, melhorou imenso. Portanto, nós fazemos sempre pequenos lotes e isto dá-nos a possibilidade de rapidamente esgotar o lote e verificar se correu bem, se correu mal, se houve melhor aceitação, qual é que foi o feedback, principalmente daqueles que provam carcavelos regularmente e depois, passado algum tempo, fazer um novo lote. Isso é muito importante. Ou melhor, isso eu acho que é uma arte, na verdade, a produção de vinhos de lote, não é? O facto de conseguires, ao longo dos anos, criar um perfil, e esse perfil, independentemente do vinho que tu vais utilizando, e os recursos são muitos, como já se percebeu, não é? Vinhos de anos do mesmo ano, temos uma série de vinhos diferentes, porque depois tem a ver com as castas, neste caso. Tem madeiras diferentes. Madeiras diferentes, portanto, o leque é muito grande. E manter esse perfil ao longo dos tempos é extraordinário, sem, e este é o principal requisito, sem nunca esgotar nenhum ano. Não é? Portanto, nós continuamos a ter sempre todos os anos para trás. Portanto, isso é extraordinário. E daí também, às vezes, a relutância, a dificuldade em lançar um carcavelos 20 anos. Não é? Isso obriga a esgotar muito desse ano e depois não poder utilizá-lo mais no vinho, na lotagem dos vinhos seguintes. Não é? Exatamente. E pronto. E pronto, a última novidade acaba por não ser um carcavelos. Nós voltamos a ter o vinho tranquilo, que utiliza as mesmas castas do carcavelos branco, o tal galego dourado, o arinto e o ratinho. Portanto, vamos tê-lo à experiência também. Para já não são muitas garrafas, são 5.000 garrafas para esta primeira edição ou reedição do Casal da Manteiga, é o nome da marca deste vinho. E vamos tê-lo já no Enófilo. Portanto, e porquê? Primeiro, para nós é muito importante e aquilo que o público nos tem pedido, nos tem perguntado é, bom, se isto não for um carcavelos, como é que seria? Não é? E é precisamente dar a resposta. É precisamente isso, é dar essa resposta ao público. Olha, isto não tem aguardente, não tem estágio madeira, isto é só as castas e o terroir. E é nessa perspectiva que vamos voltar a ter esta... São sempre edições limitadas, porque lá está, é preciso envelhecer vinho, é preciso ter muito vinho de carcavelos para ter recursos depois no futuro, e por isso estas edições do Casal da Manteiga nunca são muito grandes. Ainda não há de ser um projeto futuro. Além do Casal da Manteiga, também estamos a prever, não este ano, provavelmente não sei se pode para o próximo, o Casal da Manteiga ensaios, ou seja, outras experiências de vinhos tranquilos utilizando as castas tradicionais de carcavelos. Muito bom, muito bom. Então vamos ter os tranquilos e vamos ter os fortificados. Os três, portanto, o 7 anos, o superior e algum colheita, o que é que está previsto? É isso, é precisamente os 7 anos, o 15 anos e o colheita 2009. O colheita, entretanto, irá sair do mercado. Acreditamos que com este Natal
esta edição de 2.000 garrafas desapareça e depois está previsto lançar um próximo colheita. Já sabemos qual é que será, mas ainda não podemos anunciar. Quando é que vai ser apresentado? Assim que este esgotar, depois havemos de pensar. Ainda temos algumas garrafas deste. Eu acredito que até dezembro ele esgota. A partida só em 2020. Março, eventualmente, talvez um pouco mais tarde, avançamos com o novo colheita. Ok. Então terá que ser no Enófilo de Lisboa, em abril de 2022. Provavelmente, pode ser. Se já está marcado, é uma boa altura para fazer o lançamento, sem dúvida. Fica já aí também essa divisão. Muito bem, então, dar aqui espaço, oportunidade para colocarem alguma questão. Eu não consigo recuperar o histórico todo para trás. Se alguém já tinha feito, se já tinha colocado alguma questão, por favor, escreva novamente. Aproveito para referir, enquanto escrevem, que amanhã não temos direto. Estamos de regresso na quinta-feira, dia 28, para uma conversa com o Paulo Cepa, da Casa de Saima, um produtor clássico da Bairrada. Também presença frequente no Enófilo Wine Fest. E estaremos então à conversa aqui no Instagram. Os bilhetes já estão disponíveis, exclusivo Ticketline. Não se esqueçam que há um desconto para quem compra antecipadamente. Os lugares são limitados, a casa já vai quase a meio, portanto não deixem para o fim. Em termos de... Já agora tenho uma pergunta, Luís. Qual é que é a capacidade máxima para o Enófilo agora neste novo local? Novo? Este ano reduzimos para apenas 500 lugares. Okay. Porque depois também há sempre alguns convidados e os próprios produtores, portanto reduzimos um bocado a capacidade da sala. Okay. Vamos ver. Eu concordo, eu diria que se calhar poderás não estar tão de acordo, mas há mais espaço para conversar, para partilhar, para questionar acima de tudo. Aliás, conheces o Enófilo desde o início. Aliás, ainda nem se chamava Enófilo Wine Fest quando vocês já participavam e o objetivo sempre foi privilegiar o contacto entre os enófilos e os produtores. E para isso não pode haver muita confusão. Portanto, os lugares sempre foram limitados. Agora, houve salas que permitiam um pouco mais de capacidade e outras permitiam um pouco menos. Por exemplo, no Porto, quando eram feitos na Alfândega, tínhamos uma capacidade de sala superior a esta que temos no Crown Plaza, portanto a capacidade era um bocadinho maior. Eram 1000 pessoas e houve um ano que esgotámos. Aqui a capacidade é um bocadinho mais pequena, mas em relação à edição de 2019, que foi a última, achei por bem reduzir um pouco o número de bilhetes, precisamente para estarmos mais folgados, digamos assim, em termos de espaço, por causa das questões, das restrições que temos tido e para estarmos todos mais confortáveis. Portanto, mesmo do ponto de vista de visita, da experiência do visitante, estarmos mais confortáveis. Não pareceu haver questões, eu aproveito para colocar eu 2 questões. Assim, respostas rápidas. Se vão produzir os novos estilos que foram aprovados recentemente, era a primeira. E a segunda, se planeiam um dia fazer um Carcavelos com um estágio exclusivo em madeiras portuguesas. Duas boas perguntas. Uma delas, já há a resposta para isso. Em relação à primeira pergunta, posso dizer que está previsto. Eu próprio tenho uma grande vontade, diria, ansiedade para começar a poder provar e a diferenciar, neste caso, os nossos carcavelos através do grau de doçura e analisar isso tudo e pensar um pouco sobre eles. Acho que vai ser muito interessante. Não podemos deixar essa oportunidade de lado durante muito tempo. Temos que o fazer, até porque acabamos por ter aqui somos pioneiros nisto, no fundo, somos aqui a locomotiva da região e temos que ser nós também mostrar a desbravar caminho para outros. Eu acredito que vai haver grandes surpresas, portanto, ter um carcavelos seco, no fundo, salvo erro, é até 40 gramas de açúcar, deve ser algo muito interessante de provar. E, por exemplo, no teu caso, de harmonizar, não é? De criar aqui soluções de harmonização. Exatamente. Nós diríamos que os vinhos que nós vamos produzindo desde sempre estão classificados nesta nova classificação como meios doces, porque o doce, inclusive, é para acima dos 120.
Portanto, temos produzido sempre doces, mas para lá daquilo que é a baliza central do doce, ou seja, porque entre 40 a 120 estaríamos ali nos 80, portanto estamos um bocadinho para lá do meio doce, no fundo. Em relação à utilização de apenas de barricas portuguesas, neste caso de madeira portuguesa, já foi feito. Se me perguntas, provavelmente é porque nunca provaste. Temos ainda algumas poucas garrafas de um engarrafamento que fizemos apenas com carvalho nacional. Mas Isto foi foi uma edição. Não no mercado nacional, foi essencialmente comercializado a pedido do nosso parceiro nos Estados Unidos. Uma edição também algo limitada, 2.000 garrafas, salvo erro. Uma edição nacional, qualquer coisa assim do género. Diz? Edição nacional. Provavelmente, há aqui, para teres uma ideia, das 1.400 barricas, mais ou menos, mais número, menos número, que nós temos, 80%, 82% é carvalho francês. Portanto, falamos aqui também de um número reduzido de carvalho, ou neste caso de madeira nacional. É simples, onde é que existe carvalho suficiente para produção de barricas? Não há propriamente grande produção de carvalho nacional com este destino, não é? de produção de barricas. Não é? Portanto, é sempre uma madeira bastante rara. O próprio castanho também não é fácil de encontrar. Castanho, por exemplo, já agora aqui um parênteses, eventualmente dá notas mais doces, mais... não é? Imaginamos a castanha, o fruto de castanha, e podemos até pensar no vinho, neste caso, depois do estágio em madeira de castanho. Mas é muito raro, isto dizer que é muito raro a edição. Depois desta edição, temos que pensar quando é que podemos fazer uma nova. Pronto, isto é passo a passo. É preciso anos, não é? Porque quando falamos de um produtor com 200 anos, houve tempo suficiente para ter um bocadinho de tudo. Um bocadinho, às vezes até em boas quantidades. No nosso caso, tendo em conta a diminuta área de vinha e o pouco tempo de existência deste projeto para um fortificado, é preciso tempo. Não? Isto é preciso ter mesmo muita paciência. Sem dúvida, sem dúvida. Só para terminar, gostava de dizer que o Enofi Wine Fest costuma ter provas especiais. Este ano no Porto, esta edição em particular, 2021, não vai ter. Foi uma das alterações por causa das restrições. Houve alguns cortes naquilo que é normal e portanto, não houve provas especiais, nem um jantar vínico no final. Mas Vila Oeiras, já fizemos uma prova em Lisboa, há 5 anos, a memória não me falha. Fizemos em Coimbra, em 2018. Ou 19, e fizemos no Porto também. Em 2000, acho que foi 18 no Porto e 19 em Coimbra. Se a memória agora não me falha. Está na hora de começarmos a pensar na próxima. Era o desafio que eu queria aqui deixar. Já não fazemos uma em Lisboa há algum tempo. E há muita coisa para dar a provar acerca de Carcavelos. Continuar a dar a conhecer esta denominação que tanta história tem e que não se pode perder e que espero poder contribuir de alguma forma para que ela se mantenha. Romeu, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. É sempre um momento muito agradável falarmos de Carcavelos, pelo menos para mim. E acho que para quem acompanhou também. Obrigado a quem nos acompanhou em direto e quem nos vai ver depois em diferido. Vemos no dia 20 no Porto para provar estes e os outros vinhos que lá teremos à prova. Um abraço. Muito bem. Obrigado, foi um gosto, Luís. Pronto, esperamos ter aqui ajudado um bocadinho a impulsionar a retoma, não é, dos enófilos, finalmente, e desejar-te boa sorte e encontramos mais tardar no Porto no dia 20. Um abraço. Muito obrigado e até breve. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.